Mais uma noite. Boa noite, tio Vanão. Boa noite, Valéria Oliveira. Boa noite, minha irmã Cíntia Tanuri, que está em máquina nova, pilotando e está ali ainda, ó, se ajustando. E a gente já está doida para ver tudo novo. Erlane entrando na sala. Enquanto a gente coloca o pessoal aqui, Cíntia, cai para dentro, vem para cá, que é muito bom te ouvir. A gente espera ansiosa por esse momento, caderno na mão, caneta também, para a gente fazer a maior viagem eletrizante. Vem para cá, Tanuri! Boa noite, graça e paz, como é bom estar aqui. Vamos seguir viagem. Deus é bom o tempo todo. Estamos aí, ó, com Abraão e Sara, Gênesis 17, finalzinho de Gênesis 17, para a gente pular para Gênesis 18, que tem muita história para a gente ver. Então, vamos começar agradecendo ao Senhor, né? Estamos aqui juntos com Ele na palavra. Nós estamos vivendo esse privilégio, né? De estudarmos juntos a palavra do Senhor. Coisa boa. Então, vamos orar agradecendo. Pai querido, nós te louvamos, te bendizemos pela alegria de pertencer ao Senhor, pela alegria de poder conhecer ao Senhor, de ouvir as boas novas, as histórias, tudo que o Senhor tem a nos contar sobre ti mesmo na palavra, a história do nosso Deus, a história do teu povo, a história que nós fazemos parte. Nós te louvamos por isso, pedimos a sua condução mais uma vez, fica à vontade entre nós, revele-se a nós, é tudo que nós queremos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Estou. Então, está todo mundo me ouvindo bem, tá, Mônica? O som está tranquilo. Então, vamos lá. Paramos em Gênesis 17. Esse encontro que o Senhor teve ali com Abraão, né? A gente viu que o Senhor se apresenta a ele, nós falamos na última aula, e o Senhor chega e diz: eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. É assim que o Senhor se revela naquele momento a Abraão, né? Já tinha passado 13 anos aí, hein? E aí, de repente, o Senhor chega e o Senhor começa a falar com Abraão. Eu imagino como foi o susto de Abraão, né? Nesse momento específico. E o Senhor começa esse diálogo com Abraão e renova para ele tudo aquilo que ele tinha falado já por tantas vezes sobre a promessa do Senhor, sobre a aliança do Senhor com ele. E dessa vez o Senhor expande as informações sobre essa aliança, né? E a gente viu na última aula aí que o Senhor então vai dizer para ele: olha, Abraão, agora eu quero, da minha parte, eu vou fazer. Agora eu quero também, né? Eu quero que você faça aí, né? Dentro desse pacto comigo, um sinal, o sinal da circuncisão. E a gente falou sobre isso, falou daquele momento quando Abraão ele se prostra em terra, ele reconhece: eu estou diante do El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E ele se prostra ali e ele ri de si mesmo, dizendo como um homem velho, né? Vai agora viver isso. Já tinha passado mais tanto tempo depois, desde a primeira vez que o Senhor aparece a ele, chama ele o dos caldeus. Então, agora que Abraão torna a falar, né, com o Senhor, tentando dar aquele jeitinho, que nem como Sarai falou com ele, agora ele fala com o Senhor: Senhor, tem aí, né, meu filho, com Agar, não dá para ser com ele. E o Senhor fala: nada disso. E o Senhor reforça toda a promessa. Então, nós paramos no versículo 20. Vamos lá? Vamos ver o que o Senhor falou aqui com ele. No versículo 20, ele diz: vou ler o 19, né, para a gente se relembrar. E ele disse assim: Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás Isaque. E muito interessante que Deus deu o nome, né, para o primeiro filho, dá o nome para o segundo filho agora de Abraão, Isaque, que significa riso. E há um sentido muito importante nisso aí, hein, meu povo? Abraão riu naquele momento da incapacidade, da impossibilidade. Ele olha para si mesmo e diz: eu? É como quando a gente diz, né? A gente olha para a gente e fala: mas eu? Viver esse sonho?
tão alto de Deus. A gente olha para a nossa incapacidade, para a nossa pequenez, para a nossa limitação, e às vezes é isso que nos trava de viver os grandes sonhos de Deus. Era assim naquele momento. Abraão, um homem como eu e você, ele olhava, gente, vamos falar aqui, vamos trocar em miúdos? Ele olhava para a pele dele flácida, hein? Os cabelos já brancos, talvez a mão estava um pouco assim trêmula, né? Já fraco, os joelhos enfraquecidos. Ele chegou a rir de si mesmo, como eu vou poder viver isso? É como se ele dissesse assim, já foi muito para mim, hein? Engravidar H e conceber um filho nela, e agora viu o Senhor de novo com essa história do filho da promessa. E muitas vezes a gente olha para mim e fala, eu não sei falar, eu não conheço isso, eu não posso, eu sou tímida, eu tenho medo, eu tenho essa limitação, e o Senhor está dizendo, vem, porque eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E Deus ama, gente, é tão lindo a gente ver na história de toda a palavra, eu acho isso tão magnífico, tão generoso. O Senhor pega, né, como ele diz, as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as coisas vãs, as coisas fracas para confundir as fortes. Deus ama o improvável. É um menino como Davi para derrotar um gigante, um homem de guerra, capacitado, armado. É um menino com uma funda e algumas pedrinhas na mão. O Senhor gosta de fazer isso. É um povo marchando ao entorno de uma muralha enorme, impenetrável, como a de Jericó, tocando trombeta, fazendo barulho e, de repente, vendo aquela muralha caindo ao chão. Porque é dessa forma que ele revela na nossa fraqueza a força dele, na nossa incapacidade o poder dele. E ele diz, tem lugar para todos. É como quando o próprio que está contando a história aqui, hein? Quem era? O escritor da Torá? Moisés. Quando o Senhor o chama lá, lembram disso? Como é que tá a internet aí? Paralisou não, né, gente? Porque deu parecendo um pico aqui, tá ok, né? Quando chama Moisés lá e fala, não tem como eu ir falar com o faraó, Deus, deixa eu te contar, eu tenho um problema na minha dicção, eu tenho a língua pesada, ou eu sou gago, eu não sei falar, não vai ter jeito. A gente sempre arruma desculpa. A gente fala, eu não. Chama o irmão do lado, chama o da direita, chama o da esquerda, chama a Erlane, gente, chama a Vita, eu não. Mas o Senhor diz, é você. Eu quero construir essa história com você, vem caminhar comigo. E o Senhor nos conhece inteiramente, além do que eu e você possamos nos conhecer a nós mesmos. O Senhor sabe os porquês de tudo que há dentro de mim e dentro de você. Ele nos conhece antes. O que é que o Salmo 139 nos diz? Antes que eu fosse uma substância conforme, quando eu ainda era informe no ventre da minha mãe, ele já me via, já me conhecia. E a gente sabe que antes do útero, ele já nos conhecia. Então, ele sabe de todas as coisas, de tudo. E é assim que ele está falando, Abraão, para com essa conversa, eu já sei que você é velho. Eu já sei que você está em idade avançada, eu já sei que a Sara é estéril, eu já sei de tudo isso. Eu digo, é com Sara. O negócio é com Sara. É ela que vai te dar o filho da promessa. E é Isaac. É o riso. E esse riso não vai ser mais de deboche, não vai ser um riso de para com essa conversa, Deus, fala sério. Não, vai ser o riso da alegria, que vai contagiar a todos, todos vão jubilar, vendo esta mulher estéril de idade avançada, com o ventre crescendo ali, se expandindo, e essa criança vindo à luz, e vocês tomando esse bebê no colo e vendo a Sara amamentar, todos verão que eu sou o El Shaddai, que faço. E aqui ele diz, né, no 20, quanto a Ismael, porque Abraão fala, né, e Abraão tinha, assim, o desejo também, já tinha se apegado àquele filho, ele estava convivendo, vamos pensar aqui, há 13 anos com ele. Então ele fala, Deus, já está aí, é um menino, já amo, é meu filho, vamos fazer com ele? O Senhor fala, não, ele não é do seu jeito, é do meu jeito, nós tínhamos um combinado, hein? Você e Sara, é como se Deus dissesse assim, ó, vocês criaram um atalho aí,
mas as coisas comigo são de um jeito. Sabe, eu lembrei de uma coisa aqui agora. Eu ouvi uma frase há muitos anos atrás, alguém dizendo: eu quero isso e isso, que Deus faça assim, assim, assim. E eu me lembro de uma senhora já de muita idade, ela só coçou a cabeça, virou para aquela moça e falou assim: deixa eu te falar uma coisa, minha jovem, um conselho, leva para a sua vida. As suas coisas você pode fazer do seu jeito, as coisas do Senhor não. É do jeito dele. É você que se molda a ele, não é ele que se molda a você. E é dessa forma, a gente vê isso na palavra. E aqui o Senhor diz: não, vai ser Sara, é como eu te falei. E ele continua dizendo: quanto a Ismael, eu te ouvi. O nome Ismael já significa isso, né? Deus que ouve. Ele disse: eu já te ouvi. Olha, eu já sei. O que nem subiu à sua boca, o que você está pensando, a sua preocupação com o menino, calma. Sabe aquele ditado que a minha avó diz aí? Talvez a tua avó também diz: enquanto eu estou indo com fubá, o angu já está pronto. O Senhor diz: está tudo certo, está tudo sobre o meu controle, tudo já foi, já é na eternidade. E o Senhor vai dizer aqui com ele: olha, quanto a ele, eu o farei também fecundo, ele vai se multiplicar muito. O Senhor já tinha dito isso a Agar, lembram-se? Só que aqui o Senhor acrescenta, ó, dele vai ser gerado 12 príncipes, ou 12 tribos. Ele está dizendo, vai ser linda também a história, calma, vai dar tudo certo, né? É como o Senhor está dizendo a ele. E aqui no 21, presta atenção, vai dizer aqui, ó, a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz nesse mesmo tempo daqui um ano. Vamos parar aqui. Versículo 21. Primeira vez que o Senhor marca data. Uau! Desde Ur dos Caldeus, hein? Ele está dizendo, vem comigo, eu estou te chamando, eu vou te abençoar, vou fazer grande o seu nome, e em você todas as nações da terra serão benditas. Eu vou te dar um filho, vocês vão gerar, vão ter esse filho. E olha, você tenta ir contar as estrelas, vê se você consegue, porque é assim que vai ser a sua descendência, mais numerosa. Tudo isso o Senhor já estava falando com ele várias vezes, em vários encontros. E às vezes alguém fala assim: Cíntia, para que essa repetição? Para que isso? Fala sério, você comigo aqui, eu com você. De gente para gente, de carne para carne, hein? Quantas vezes mergulhada nessa palavra, maravilhada, contemplando esse Deus que pode tudo, adorando, glorificando. E na hora que vem um ventinho, não vou nem falar tempestade, não, hein? Sopra um ventinho a mais forte que leva umas telhinhas, como eu vivi aqui no dia da chuva aqui na minha cidade. Carrega umas telhinhas. O medo vem na hora, você começa a apavorar. Ai, meu Deus, vai desabar tudo. E o Senhor precisa de novo lembrar: calma, eu sou o teu escudo, tua proteção. Eu sou o teu Senhor, eu sou a tua cobertura. Acalma, quieta-te, mulher. Quantas vezes ao longo do nosso dia, nas nossas muitas lutas variadas, eu tenho as minhas aqui, você tem as suas aí, o Senhor precisa nos lembrar. O Espírito Santo mansamente, docemente, generosamente nos faz lembrar quem é o nosso Pai, o que Ele disse sobre nós, quem é Ele em nós, em mim e em você, para nos acalmar e nos aquietar. E quantas vezes a gente se esquece? E se esquece por um longo tempo. E se afunda na nossa humanidade, na nossa fraqueza. E às vezes o Senhor precisa vir como Ele veio, né? A Elias, escondidinho ali na caverna, querendo a morte. E Ele diz, sai para fora. Vem cá. Ainda há uma jornada para vocês aqui. Então, gente que é gente, precisa que o Senhor repita muitas vezes. Enquanto ele estava repetindo a cada encontro, acrescentando fé a esse homem, gerando o pai da fé. Eu lembro que eu falei na última aula aqui, né? Que eu ouvi algo também que me marcou, que para a gente gerar um filho, dar à luz a um filho, na maior parte das vezes é 9 meses. Alguns nascem antes, né? Mas o natural é 9 meses aí de gestação. Mas para gerar o pai na fé, levou 25 anos. Mas hoje a gente lê essa história, né?
E aqui o Senhor, então, estica mais a fé desse homem. Ele diz, agora vamos lá. Olha aí, gente, olha o sinal da circuncisão, hein? Né? No órgão sexual do homem. E ele disse, vai cortar aí, ó, essa pele, né, do pênis do homem, vai cortar e vai ter essa marca, esse sinal aí. E todas as crianças com 8 dias, as nascidas na sua casa, os escravos, os estrangeiros, todos que fizer parte do clã, vão ter essa marca da circuncisão. A gente leu aqui alguns versículos, vocês se lembram? Falando sobre isso. E eu falei que eu tinha que responder perguntas aí sobre isso, que nós vamos responder aqui agora. Mas voltando aqui no versículo 21, só para a gente fechar, aqui Deus marca a data, daqui 1 ano. Imagina só, depois desse encontro, depois de tudo que aconteceu, porque a gente vai ver que Abraão sai dali na mesma hora, no mesmo dia, ele circuncida a si mesmo, a Ismael e a todos os homens ali. Ele faz aquilo de imediato. Ele se lança naquele mesmo momento. Mas imagina ele saindo dali e dizendo, né? Eu só posso imaginar, você também não está escrito aqui, mas a gente pode conjecturar aqui, hein? Ele saindo dali, Sara! Olha, você agora não é Sarai, não, hein? Você é Sara! Eu sou Abraão, eu sou pai de multidões. E deixa eu te contar, mulher é daqui 1 ano. Mulher é daqui 1 ano, 12 meses, hein? Daqui 12 meses. Imagina só. Consegue imaginar comigo que coisa forte, gente? Agora ele tem uma data. E aqui, como eu falei com vocês desse sinal, por quê? Porque teve uma pergunta a respeito disso. Por que os judeus ainda circuncidam? E por que eles falam ainda que isso é um requisito, é uma aliança que é perpétua? Bom, quando Deus entregou isso, ele deu como um sinal, como a gente já leu em alguns versículos, mas vamos ler de novo? Deixa eu pegar aqui para vocês. Aí pega aí para mim, em Romanos 4:11, quem quiser anotar, eu vou ler para vocês, tá bom? E recebeu o sinal da circuncisão. É Paulo falando, hein? E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé. Um sinal que era como um selo da fé que já operava no coração de Abraão. Não foi depois que ele fez a circuncisão que a fé veio ao coração desse homem, não. Aquilo já era um sinal de que ele já cria no Senhor. Por isso ele obedeceu. Por isso que prontamente, rapidamente, gente, vamos pensar, não era coisa muito fácil não, hein? Olha só, olha o que o Senhor pede para ele, para fazer com todos os homens. Ele teve que chegar diante daquele clã, para todos que viviam com ele, para o filho dele, e dizer mais uma vez, hein? Olha, eu me encontrei com o Senhor. O El Shaddai se apresentou a mim, ao Deus Todo-Poderoso. E aquela aliança que nós fizemos lá, ele disse que agora eu tenho que andar com ele, ser perfeito, ou seja, íntegro. Lembra que eu falei? Ande olhando para mim, frente a frente. Mira em mim para você andar comigo em santidade. E ele diz, agora o Senhor nos pediu um sinal no nosso corpo. Onde, Abraão? Pensa aí, você, ele falando com aqueles homens. Gente, vamos pensar. Imagina. E vamos dizer, e é assim, e será assim, e é agora. É muita fé, né, não? O exercício de fé estava funcionando, porque esse homem imediatamente passa a fazer isso. Alguém perguntou também, por que no 8º dia? Bom, eu fui pesquisar, porque eu também não sabia não, hein? E alguns estudiosos dizem o seguinte, que com 8 dias de vida de um bebê, a gente começa a produzir um hormônio que ele é aplacador e é como se fosse um anti-inflamatório no corpo também. Olha como o nosso Deus pensa em tudo, hein? Tudo tem um porquê. Quando o Senhor dá a Moisés ali, que está escrevendo isso aqui, algumas ordenanças sobre higiene, quando o povo estava no deserto, eu acho isso lindo, eu sempre falo. Eu fiquei maravilhada a primeira vez que eu li Gênesis e o cuidado, Êxodo, e o cuidado com o Senhor, com o povo no deserto. O Senhor dava até a medida, gente, de quanto tempo eles tinham que caminhar, quantos passos de distância, longe do acampamento, para que eles pudessem, então, ali ter aquele, né, o momento em que eles iam colocar para fora tudo que tinha comido, né? Como eles tinham que fazer, como seria a higiene daquilo, enterrando as fezes, tudo que eles precisavam fazer para que eles não adoecessem.
Pensa num Deus generoso, cuidadoso a esse ponto, ensinando tudo para a gente, ensinando para aquele povo como é que eles iam viver ali para estarem saudáveis, né? Para não se contaminarem com enfermidades. E o Senhor, ele pensa em tudo. Tudo tem um porquê, um para quê com o Senhor. Bom, nós também vimos aí Romanos 2, 28 e 29. Quem não anotou, anota aí. E é outro texto que, então, responde por que os homens não precisam fazer isso, os gentios, né? E tem judeu, como a gente fala, o judeu de raiz, que continua fazendo? Sim, continua. Até os dias de hoje, hein? Mas isso foi uma ordenança que o Senhor entregou somente para o povo judeu ali. Ele separou aquele povo, a circuncisão separava aquele povo, era uma marca, era um sinal de que era o povo de Deus ali. Agora, olha o que Paulo diz nos dias de hoje, para mim e para você, que somos também um povo de Deus. O que ele está dizendo aí? Em Romanos 2, 28 e 29, está escrito assim, ó, não é judeu quem é apenas no exterior, não. Nem é só quem tem a circuncisão, aquela que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem é no interior. A circuncisão verdadeira é operada no coração pelo Espírito Santo e não pela lei escrita, para que estes entreguem um louvor que não é para homens, mas é para Deus. Fica muito claro isso aqui, não fica para a gente? A circuncisão hoje é no nosso coração. Já também no Antigo Testamento, o próprio Moisés falou isso em Deuteronômio para o povo. Olha, circuncide o seu coração. Tenha um coração quebrantado diante de Deus. Agora, anota aí para mim, eu não sei se na última aula eu passei para vocês Colossenses 2. Não sei, mas se não, anota. Colossenses 2, 11, versículo 11 e 12. Vou ler também, presta atenção aí, para ficar bem clara essa questão da circuncisão, hein? Agora, para nós gentios, Paulo está escrevendo aos Colossenses, está explicando tudo ali. Por quê? Quando alguém que não era judeu se convertia, como eu e você, o que os irmãos judeus ali queriam fazer? Queriam que todo mundo circuncidasse. Não, vocês agora vão viver como judeu. E toda prática judaica vocês vão fazer. Entendendo que havia leis cerimoniais das festas, as ordenanças, e como a circuncisão e outras, e leis morais. As leis cerimoniais, nós não temos que cumpri-las. Somos livres disso, hein? Foi para um tempo e foi para um povo no momento específico. As morais são para todos nós. Os princípios, esses prevalecem. Por exemplo, um princípio aí, honrar pai e mãe. Em qualquer tempo, em qualquer situação, em qualquer cultura, a palavra de Deus imutável, honrar pai e mãe, né? Amar ao Senhor com todo o seu coração, ao próximo como a ti mesmo. Tá valendo, é princípio, hein? Então vamos lá. Colossenses 2, 11 e 12. Estava tendo aquele debate lá, circuncida ou não circuncida? Imagina os gregos morrendo de medo. Eu tenho que passar por isso, eu aceitei Jesus. Imagina os brasileiros aí, hein? Tem homem aqui na sala? Deixa eu ver. Não, eu não consigo ver, mas Tivandão tá aí? Imagina aí, hein, Tivandão? Chegar nesse negócio aqui. Bom não, né? Mas glória a Deus por tudo, hein? Aqui, ó, em Colossenses 2, 11 e 12. Ele disse assim, olha, nele também vocês já foram circuncidados, mas não como a circuncisão feita... Os últimos jogos desse campo, que a área já está sendo... Entrou um barulho aí, tá bom? Tá dando para ouvir de novo? Vou ler de novo, hein? Então, vamos lá. Nele também vocês já foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo. Uau! Agora Cristo que fez essa circuncisão em nós. Como? Como? Que é o despojar do corpo e da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Para tudo! Olha o que Paulo está nos contando aqui pelo Espírito Santo, hein? Nós também já fomos circuncidados. O despojar da carne, da alma, não foi só uma pelezinha, um pedacinho ali, não, hein? Quando nós fomos sepultados com ele no batismo, quando aquele velho homem declara ao mundo, porque a circuncisão era um sinal para declarar
para as pessoas que sabiam, de todos os judeus circuncidados, é judeu, é povo de Deus. E agora, depois que a gente desce as águas batismais, nós estamos declarando para o mundo: eu sou de Cristo, eu sou de Cristo, eu sou de Cristo. Morreu o velho homem, morreu a velha Cíntia, nasceu a nova criatura em Cristo Jesus. Eu vivo assim agora, você vive assim agora. Então, essa é a palavra que o Senhor nos dá. E hoje a circuncisão, o nosso entendimento, ele é muito claro. O Novo Testamento traz isso com muita clareza. Houve tantos debates, são vários versículos, irmãos. Esse debate aí é longo. Mas a gente pode ficar tranquilo, hein? Porque está tudo certo. A nossa circuncisão é no coração, é com Jesus. O Espírito já fez isso em nós. Amém? Então, vamos seguir viagem aí. Logo depois disso, do verso 21, hein? Que ele fala que seria com Sara e daí 1 ano. Ele finda aquela fala com Abraão e ele se retira elevando-se. O Senhor chega de maneira gloriosa e sai de maneira gloriosa, para ele ter certeza de que quem estava ali com ele era o próprio Deus, o El Shaddai, sem dúvida nenhuma. Tanto que Abraão, agora em capítulo 23, Abraão já sai correndo, toma o seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os da sua casa, e circuncida a carne do prepúcio de cada um naquele mesmo dia, como o Senhor ordenou. Eu fico pensando, quanto tempo foi isso, hein? Acho que tinha homem lá amarelando, chorando, querendo esconder. Tinha não? Correndo para um lado e para o outro. Brincadeira, né, gente? Mas a gente imagina que não deve ter sido fácil, não. Ele deve ter ido até o povo, convocado, explicado, né? Falado tudo aquilo ali, se preparado para isso, mas no mesmo dia ele obedeceu. Algo que a gente precisa, anota aí, hein? A fé, essa fé que o Senhor produz em nós, ela gera obediência. Pode estar com medo, mas ela vai gerar em nós obediência. Eu estou aqui na viagem eletrizante com você. Não foi fácil vir aqui, eu tinha medo. Eu tinha minhas dúvidas, hein, Mônica? Nós tínhamos, lembra desse processo? Estou eu aqui, vencendo as minhas limitações. E a cada dia esse romper, por quando o Senhor nos fala, e quando essa fé vem ao nosso coração, ela tem que desembocar em obediência à palavra do Senhor. O resultado dessa soma da palavra que nos vem, que gera fé, a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir ao Senhor. Quando nós ouvimos e essa fé enche o nosso coração, o resultado disso é uma ação. É uma ação, é um andar. Ele teve medo, mas ele andou. Ele fraquejou em muitos momentos, mas ele foi. Ele riu, ele pensou, não dou conta, eu já estou velho. Ele teve tanta dúvida que ele falou, já tem um filho, vamos fazer com esse. Mas o Senhor falou de novo, e a fé vai crescendo, e o Senhor diz a ele, agora é a hora da ação, faça, e ele vai lá e fez. E isso, né, perpetuou de geração em geração, todos em obediência à palavra que o Senhor deu ali a Abraão. E agora, nos nossos dias, nós entendemos qual é a nossa parte, qual é a nossa circuncisão, e é assim que nós temos que fazer, em obediência. É crer, nos batizar e andar com o Senhor, buscando santidade, conhecimento nessa palavra, é o que nós estamos fazendo aqui. E andando na nossa estrada da fé. Eu tenho uma estrada da fé para percorrer, você tem uma estrada da fé para percorrer. Lembra que eu falei com vocês que quando Deus chamou lá ele, Abraão, aquele chamado em hebraico diz, cai para si mesmo, para dentro de si, para a sua história, para o seu destino, para o que eu te chamei. E é essa a minha estrada da fé e a sua. A cada passo o Senhor vai nos revelando isso. Bom, então o restante do texto aí até o versículo 27 vai dizer como foi que Abraão fez tudo isso detalhadamente aí com ele, com seu filho, e todos foram circuncidados. E chegamos então aqui agora no capítulo 18. Depois de tudo aquilo ali,
Agora vamos para o capítulo 18, meu povo. Aperta o cinto aí que tem muita coisa aqui. Eu quero saber quantos minutos aqui. Para mim, não. 10, 9. Tá bom, dá para a gente falar um monte de coisa. Quando tiver faltando um minuto aí, você lembra de novo, hein, Mônica? Capítulo 18. Respira fundo, porque aqui tem muita coisa para gente, hein? Apareceu o anjo do Senhor. Presta atenção se na sua Bíblia, se você tiver com a Bíblia aberta, se a palavra Senhor está em caixa alta. Caixa alta então, são todas as letras em maiúsculo. Toda vez que você vir isso aí, é como quando aquela primeira vez que apareceu o anjo do Senhor, hein? Vocês lembram? Lá com H. H querendo voltar para o Egito, H fugindo de Sarai, e o anjo do Senhor aparece, ela diz, o Deus que me vê. Eu vi o Deus que me vê, o Deus que me ouve. Não foi assim? E ali a gente viu o anjo do Senhor, e eu falei com vocês que todos os estudiosos, né, concordam que é uma manifestação ou uma teofania do próprio Deus, uma cristofania de Jesus, né? O anjo do Senhor não seria só um anjo, mas o próprio Deus. E aqui já começa assim, apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre. Lembra de Manre? Aquele que ajudou um dos homens, né? Ali, um proprietário daquelas terras onde Abraão estava acampado. Abraão, ele era o dono de tudo isso, ele é o dono de todo esse lugar. Mas os que habitavam ali não sabiam não, hein? O Senhor contou só para Abraão, tu é dono de tudo isso aí, lembra? Caminha por essas terras todas, mas aqui ele era peregrino ainda, ele não tinha tomado posse dessa terra. Mas ele estava ali nessa região de Hebron, né? E tinham aqueles homens ali que eram os que habitavam naquela terra, que quando o sobrinho dele foi capturado, lembram que teve aquela saga ali de Abraão perseguindo aqueles homens que levaram o povo de Sodoma escravos e tal? Manre foi um desses que ajudou Abraão, né? Então ele estava aqui acampado agora nos carvalhais, uma plantação de carvalhos, devia ser um lugar lindo, né? Muito bom para montar as tendas, o acampamento ali de todo o clã de Abraão, do nosso pai da fé. E aí ele estava lá e diz aqui no versículo 1, ó, no maior calor do dia. Então se conclui que é aquela hora assim máxima, quando a Bíblia fala isso, estava muito quente, sol escaldante naquele lugar. E ele levanta os olhos e vê só o que Abraão contempla ali, hein? Ele levanta os olhos e vê 3 homens de pé em frente dele. Vamos continuar aí? Vendo-os, correu da porta da tenda onde ele estava e prostrou em terra e disse, Senhor meu, se achar que eu sou merecedor da tua presença, rogue que não passes daqui do teu servo, pouse aqui. Vamos parar aqui e entender esse encontro. Novamente o Senhor aparece a Abraão, e agora de uma forma inusitada, diferente. Ele percebe que esses 3 homens não eram qualquer viajante. O povo judeu, ele já tem, né? É um costume da cultura deles, eles são muito hospitaleiros, né? Eles são receptíveis, eles entendem essa honra de hospedar alguém. Isso é um princípio legal para a gente aprender também, hein? Mas aqui ele entende que não eram homens comuns pela reação dele. Certamente ele olhou, gente, aqueles ali deviam estar resplandecendo, hein? Ele olhou e ele corre em direção a eles. Ele sai da tenda no mesmo momento, ele corre em direção a eles. Ele se prostra e ele o chama de Adonai, de Senhor. E aqui a gente vai ver que talvez ele não entendesse que o próprio Deus estava no meio, entre os 3, porque a gente vai entender aqui pelo texto que um deles é essa manifestação, teofania ou cristofania, né, do próprio Deus ou de Jesus, ou não, é certo, e os outros 2 são anjos, né? Eram 3. Então vamos lá. Ele vai se prostrar e ele vai dizer, se você julgar que eu sou digno, fica aqui, pousa aqui. E ele entra em desespero, ele fala, não vai não, fica aqui comigo, hein? E aí ele vai dizer aqui, olha, eu vou trazer um pouco de água para vocês lavarem os pés, que era um costume, né? Os viajantes andando, chegavam ali cansados, os pés só com sandália, ressecado ali com a poeira.
Então, eles tinham esse costume, vou trazer água para os seus pés, vou lavar seus pés, né? Pousa aqui debaixo da árvore, tem sombra aqui, fica aqui, olha, no melhor lugar. Ele vai dizer, eu vou trazer um bocado de pão, para vocês refazerem as forças, visto que vocês chegaram até aqui, depois de terem caminhado muito, né? Ele está dizendo aí. Responderam, faze como disse. Eles disseram, tudo bem, Abraão. É como se o Senhor dissesse assim, calma, tudo bem, nós vamos ficar aqui sim, faz como você quer. E a gente vê aqui, vocês leem o texto aí depois, né? Eu vou passar aqui rapidinho para a gente ganhar tempo. Abraão vai correndo fazer isso. Ele entra na tenda e fala, Sara, pega aí ó, a flor da farinha, o melhor da farinha. Né? E ele fala uma medida assim muito exagerada, gente, era 3 homens. E ele faz o biscoito aí, mulher. E ele está querendo dizer, eu vou servir com o melhor, é fartura. Ele corre lá no curral e ele fala com o servo dele, pega o novilho, mata o novilho, prepara carne nova. A gente sabe que a melhor carne é do boi novo, né? Não é do boi velho. Ele está dizendo, pega aí, olha o melhor. E ele começa a preparar, eu quero fazer um banquete. É quando o Senhor vem à nossa casa. Pensa só, hein? Lembram do Senhor se encontrando? Jesus andando e se encontrando ali com um homem em cima de uma árvore, ansioso, achando que não tinha lugar para ver Jesus, Zaqueu, em cima de uma árvore, escondidinho, hein? Ele era de baixa estatura, dizem que ele subiu na árvore por causa disso, mas ele não estava com a multidão, ele estava ali em secreto. Quem se esconde desse Deus de amor? Que me conhece, que te conhece, olha para cima e fala, Zaqueu, desce depressa. Olha a palavra que Jesus fala com ele aí. Desce depressa. Eu quero ir para a tua casa, eu quero pousar hoje na sua casa. E diz que Zaqueu depressa desce com alegria. Eu amo quando eu leio esse texto. Com alegria ele desce. E é assim que o pai da fé está, com alegria. Eu quero o melhor para você, para servir. Pega o novilho melhor. Quando o Senhor entra na minha e na sua casa, quando Ele está aqui, Ele habita aqui, é o melhor da minha adoração. E a gente sabe que a gente adora o Senhor enquanto a gente serve a mesa para o nosso esposo e filhos, para os maridos aí, né? Quando servem suas esposas e filhos, é o nosso melhor servindo ao outro em adoração ao Pai. Uau! Quando Ele chega, é lugar de honra que nós temos que entregar. Ele não falou com Sara, pega o resto da comida aí, mulher, vê o que sobrou de ontem, faz o resto todo ontem aí, joga tudo na panela, traz um copo de água só, tá bom? Não, corre, mulher, pega o melhor, prepara tudo fresquinho para servir ao Senhor. E é assim no nosso tempo, na nossa hora, na nossa adoração. Vamos adorá-lo sempre com o nosso melhor. O Abraão nos ensinando aqui, hein? E aí continua dizendo aqui, ó, ele foi lá, né, ele correu, providenciou todas as coisas. E o que acontece aqui? Vamos ver qual é o versículo aqui. Eles comem, hein? Tomou também teve palhada, hein, de leite. 1 minuto? Ai, voou demais. Segue lendo aí, vocês vão ver, né? Tinha coalhada, tinha leite, tinha de tudo, fez o banquete. E eles comem. E tem gente que endoida e fala, como assim, Cíntia? Anjo, Deus comeu, meu filho. Ele fez o mundo, ele fez tudo. Faz o que ele quiser. E ele se banqueteou ali com Abraão. E é assim que ele quer comigo e com você. Ele quer sentar a minha e a sua mesa. Cear comigo e com você, se banquetear. E essa conversa vai esquentar entre os dois, hein? É uma conversa bonita de se ver. Na próxima quarta, quando a gente segue a viagem aqui juntos, vendo tudo que o Senhor falou com Abraão e com Sara agora, porque ela entra na conversa, e depois sobre Sodoma e Gomorra. Perde não, tá? Encontra junto aqui comigo, com esse Deus. Temos muito a aprender. Obrigada pela sua companhia. Amo estar aqui com você, junto com Ele. Te amo. Até a próxima quarta. Tchau.